Acho um programa importantíssimo esse Cidadania. Antes mesmo de estar aqui no Senado, tive a oportunidade de participar de algumas audiências públicas na CDH, em programas do E-Cidadania, que realmente é democrático e tudo, e a gente tem que respeitar. Embora que algumas vezes nós já tivemos críticas aqui, isso em 2014, de assinaturas dessas 20 mil, assinaturas falsas, e-mails repetidos, uma série de coisas que eu acho que nós precisamos de algo mais crítico com relação a isso. Tá? A questão da proibição de símbolos religiosos em repartição pública, nós nos debruçamos sobre esse tema e eu trago aqui ao exame desta comissão, nos termos do artigo 102-E, inciso 1, do Regimento Interno do Senado e da Resolução número 19, de 27 de novembro de 2015, que regulamenta o programa E-Cidadania, criado pelo ato da mesa número 3 de 2011. A sugestão legislativa número 27 de 2017, resultante da ideia legislativa número 73449, de 10 de maio de 2017, de autoria do cidadão Daniel Pereira, intitulada Proibição de símbolos religiosos em órgãos públicos. Eu peço licença para ir para análise diretamente. Então, de conformidade com o parágrafo único do artigo 102-E, compete a esta comissão opinar sobre a conveniência de transformar a sugestão sob exame em proposição legislativa. Parece-nos, entretanto, que a iniciativa sugerida, conquanto apta a superar no plano jurídico os aspectos formais e materiais pertinentes à iniciativa de ideias e sugestões legislativas perante esta Casa do Congresso, não deve prosperar pelas razões que passo a elencar. Aqui não se discute a laicidade do Estado, princípio democrático e republicano que todos respeitamos, mas apenas a forma concreta do seu exercício, a qual, a nosso juízo, não é incompatível com a expressão pública do sentimento religioso, ainda que esta ocorra no âmbito de instituições do Estado. A história brasileira é reveladora da relação entre o nosso povo e a nossa formação histórica com as manifestações religiosas, em que ressalta o cristianismo. E isso ocorre desde a expedição de Pedro Álvares Cabral, realizada sob os auspícios da Ordem de Cristo, cujo símbolo decorava as caravelas e naus lusitanas. Assim foi durante toda a nossa história, depois enriquecida com aporte, nem sempre recebido da forma mais adequada, das contribuições de inúmeras outras expressões do sentimento religioso, oriundas da África, da própria Europa, anteriores até o cristianismo, como o judaísmo e mesmo outras formas de expressão da religião cristã de ordem europeia ou norte-americana. Como decorrência de toda essa história e como ponto culminante de nossa história constitucional, o preâmbulo da Constituição Brasileira de 1988 é igualmente expressivo ao revelar que o nosso legislador constituinte originário, ao reunir-se em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a segurança como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. O fez sob a proteção de Deus. A Constituição declara e resista o entrelaçamento entre a religiosidade e o povo brasileiro, ao determinar a possibilidade da educação religiosa, prevista no artigo 210, parágrafo 1, no artigo 213, caput, inciso 2, que isso represente ofensa à laicidade do Estado. Nessa mesma direção, a Constituição assegura,
no inciso 7º do artigo 5º, dedicado à proteção dos direitos e garantias individuais, o direito à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. É tradição do direito brasileiro o reconhecimento dos efeitos civis do casamento religioso, como assinala na Carta Magna, em seu artigo 226, parágrafo 2º. Tal norma constitucional é amplamente aceita e aplicada, e como revela o Código Civil, instituído pela Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em seu artigo 1515, verbes. Artigo 1515. O casamento religioso, que atender às exigências da lei para a validade do casamento civil, equipara-se a este, desde que registrado no registro próprio, produzindo efeitos a partir da data de sua celebração. Ademais, a Constituição consagra igualmente como direito fundamental a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos, e que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou por convicção filosófica ou política. Incisos 7º e 8º do artigo 5º, que constituem algumas das principais normas com os quais se consagra, em sede constitucional, a plena liberdade de expressão religiosa, política e filosofia em nosso país. Quer nos parecer, por tudo isso, que a expressão pública de uma simbologia vinculada a uma determinada confissão religiosa, no contexto histórico concreto da sociedade brasileira deste início de século XIX, não ofende o sentimento de outras pessoas que eventualmente professem outras religiões, o que não façam parte de qualquer instituição dessa natureza, porque revelam o sentir de milhões de outros compatriotas e o curso de nossa história. Com esse mesmo entendimento, acham-se decisões como aquela do Conselho Federal de Educação, mediante a Resolução número 2 de 98, sobre as diretrizes curriculares da Base Nacional Comum, no qual se entende a educação religiosa como uma das áreas de conhecimento da Base Nacional Comum. Mais específica sobre o assunto, no plano material, está a decisão administrativa do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, do ano de 2007, pela qual o uso de símbolos religiosos em órgãos e edificações do Poder Judiciário não fere o princípio da laicidade do Estado. A decisão foi tomada quando o CNJ julgou 4 pedidos que questionavam a presença de crucifixos em órgãos desse poder. Por todas essas razões, entendemos que a presença de símbolos religiosos em instalações físicas de órgãos públicos, ainda que revelem, no plano imaginário, uma religião determinada, não a desrespeita o princípio da laicidade ou a separação entre igreja e Estado e tampouco ofende o sentimento de pessoas sem religião ou adeptas de outros credos. Por último, cumpre anotar o tema do registro formal da espécie legislativa, cuja apresentação decorreria da transformação da SUG 27 de 2017. Não há previsão constitucional de uma lei específica sobre essa matéria. Uma eventual lei federal, por sua natureza, não se aplicaria aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios em face do princípio federativo. Em razão da separação dos poderes, há incerteza sobre a aplicação aos poderes executivos e judiciário de uma norma federal dessa natureza, que apenas trata da decoração de instalações físicas de entes públicos. E, finalmente, caso se entenda que se trata de matéria interna corpórea no Senado Federal, apta ao seu objeto de disciplina mediante resolução da Casa, a sua iniciativa, dada a natureza administrativa, é reservada à mesa diretora. Em face desses argumentos de direito e de fato e diante do momento histórico por que passa a sociedade brasileira, concluímos no sentido de que a SUG 27 de 2017 não deve prosperar, não por conta de uma vedação constitucional de natureza material à norma que veicula,
mas porque seu escopo constitui, no plano federativo, matéria de competência de cada ente federado e, no plano da separação dos poderes, assunto interna corporis de cada ente. Em face do exposto, ao tempo em que anotamos os devidos encômios à iniciativa e aos debates por ela ensejados, votamos pela rejeição da SUG número 27 de 2017. Senhor presidente, acredito que temos tanta coisa a debater, a fazer pelo país, que uma discussão dessa, embora válida, né, mais uma vez voltando à tona, mas é algo que não tem cabimento. Tá? Então, símbolos religiosos são uma manifestação cultural, histórica, é algo que nos remete à humildade, a saber que estamos aqui de passagem e estamos para servir, né? Então, numa sociedade que a gente vive, a maior nação católica do mundo, a maior nação evangélica do mundo, a maior nação espírita do mundo, é quase que uma perseguição, esse tipo de iniciativa. Mas a gente respeita e estamos aqui. Meu voto é para rejeitar e eu conto com os colegas. Parabéns pelo seu relatório. Para discutir, senador Flávio Arnes. Bem rapidinho, eu só quero concordar inteiramente